Muito bom dia, meu bonde sagaz. Estamos um pouco tronchinha aqui, né? Deixa eu ajeitar essa câmera para receber vocês. Hoje vamos dar sequência. Você vai escutar aqui um barulho de gás, ó. Espero que isso aqui não. Aí foi bem tranquilo, né? Pensei que ia dar aquela explosão de gás aqui. Como é que vocês estão? Com gás da vida, né? Aqui, ó, as meninas já batendo carteirinha. Cá foi a primeira hoje a entrar. Paula tá por aqui. Janaína também tá por aqui. Maiara, Jana, bom dia, meu bem. Jana, você inclusive viu o vídeo que eu deixei ontem na nossa comunidade, explicando como é que você iria utilizar aquela questão do nosso sabotador, do termo de autorresponsabilidade. Me sinaliza aqui se ficou claro pra ti, tá? Deixei bem explicadinho lá, porque outras pessoas também vieram tirar dúvida daquele nosso checklist do sabotador, certo? Deixa eu ver mais aqui, recepcionar vocês. Loruana tá aqui, Psi. Mi também tá aqui. Olha, tem pacientes também por aqui. E aí, baby, como é que você tá? Cíntia, Gabi. A Kelly já botou assim, bom dia, meu bem. Bom dia, muito bom dia pra vocês. Vamos dar sequência hoje, né? A Manu também entrou por aqui. Seja muito bem-vinda, Manu. Vamos dar sequência a essa nossa sequência. Vamos dar sequência à nossa sequência. Mas vamos dar continuidade aqui à nossa live matinal, nesse movimento que estamos fazendo aqui de live matinal, falando sobre os sabotadores de rotina, né? Vocês sabem que a gente tá desde quinta-feira falando sobre alguns sabotadores da rotina, então começamos esse movimento aqui na quinta-feira. Tivemos live na quinta às 7h30, sexta às 7h30, tivemos ontem e hoje também estamos aqui nesse movimento sagaz, falando sobre os sabotadores da rotina, né? E o quarto sabotador que vamos falar hoje, falamos sobre foco. Inclusive, eu quero fazer um teste aqui com vocês, tá? Vão colocando aqui, quero ver se vocês realmente estão atentos a esse movimento. Vamos colocando aqui qual foi os sabotadores que até agora a gente desenvolveu, tá? Quero ver aqui que você sabe que eu fico atenta a vocês, né? Sabe que esse movimento que a gente cria aqui não é em vão, vocês não ficam soltas. Temos grupo ali que eu tô de olho em vocês, o direct aqui vocês sempre estão comentando, eu tô sempre vendo vocês, trocando ideias, certo? Mas vamos colocando aqui que eu quero ver se vocês estão atentas. O nosso quarto sabotador hoje que vamos falar... Ó, a Gina botou assim, ó, autoconfiança. Isso, já foi um sabotador aqui que falamos, né? Foi o nosso primeiro sabotador, inclusive. E aquela nossa live, né? Foi bem profunda, assim. Eu recebi tanto direct de vocês falando sobre essa nossa primeira live, né? De quinta-feira, falando sobre autoconfiança, que nunca tinha tentado a questão da autoconfiança, né, naquela perspectiva, né? Realmente tinha olhado ali em torno de outras perspectivas e o quanto aquele nosso papo ali realmente agregou, o quanto aquele nosso papo ali levou o horizonte dela ali pra de fato entender as raízes mais profundas ali sobre a autoconfiança. Ó, a Jana tá atentíssima, meu amor. A Jana, autoconfiança, prioridade, foco, é isso? Isso, inclusive a Jana... a Jana ela tá assim, ela tá bem sagaz, sabe? Porque ela tá com um papelzinho anotando tudo, tá? Muito legal. Só que lembre-se, mais importante que a anotação é a execução, é a prática, tá? Inclusive, é o nosso quarto sabotador que vamos falar aqui, é sobre a tal da constância. Eita, a constância, eu sei que é o calo de muitas pessoas, né? A constância, inclusive, pra mim, eu acho que é um dos sabotadores que é mais tranquilo ali de lidar. Realmente, pra mim, assim, a constância é uma qualidade minha, sabe? É uma habilidade, na verdade, minha, que eu desenvolvi, que me diferencia muito ali no jogo. E eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso. E, inclusive, vocês sabem que ontem também eu fiz a mesma coisa, porque a gente não tem ali uma pauta de aula, né? Isso não são aulas. Isso são bate-papos, são fluidos, são leves. A ideia é ser bate-papo curto para dar ali um farol pro teu dia, né? Para que esse papo aqui respingue ali durante o teu dia todo. Então, sendo assim, não tem metodologia, né? Metodologia fica para um outro momento. Ferramentas fica para um outro momento. Gi também entrou aqui, ó. Gi, Nutri também maravilhosa. Gi, ontem botou, pode participar desse movimento. Se você é uma mulher sagaz procurando autodesenvolvimento, esse espaço é seu. E aí, voltando ao ponto, né? Não é uma aula, não é metodologia ali. Metodologia, ferramenta para um outro momento. Então, o que acontece? Eu sei qual é o ponto que eu quero trazer para vocês, qual é o sabotador que eu quero trazer para vocês.
Eu medito um pouco ali na palavra e vai surgindo pensamentos, perspectivas minhas, vivências minhas e eu saio anotando, tá? Então tô com uma anotaçãozinha aqui embaixo de algumas frasezinhas que eu coloquei justamente para não esquecer de entregar tudo que eu quero entregar para vocês, tá? Bom dia, querido, estou aqui, temos que valorizar o que é bom e o que nos faz crescer. É isso. Eu falo aqui o tempo todo que eu não produzo conteúdo, não tô aqui divulgando meu trabalho para nada, né? A ideia realmente é agregar do outro lado e assim nós podemos crescer juntas, né? Esse realmente é o intuito, tá? Então, primeiro ponto, já vão anotando aí sobre a questão da constância, tá? Constância, baby, muitas vezes é algo que te falta. E a constância, eu vejo a constância como se fosse de fato ali um oxigênio. A constância é um oxigênio que muitas vezes te falta. E por que eu já quero começar, né, esse nosso papo aqui, matinal, curtinho, objetivo, falando sobre isso? Porque se eu pergunto pra você o que é constância, normalmente é fácil de responder, né? Tipo, Má, é só você ali, você fazer muitas vezes, é sobre você ter repetição, é sobre você ter frequência, né? Basicamente, a Dai também entrou aqui. Bom dia, meu amor. Normalmente, a constância é muito fácil de falar sobre isso, né? Tipo, Marlene, é sobre isso. É sobre repetir, é sobre frequência, é sobre treino, né? Ok. Só que você concorda que para eu entender o que é constância, a Lani também entrou aqui, você concorda que para eu entender o que é sobre constância, o que é ter constância, antes mesmo eu preciso saber o que é que realmente eu quero? Porque muitas vezes a gente fala que quer alguma coisa, né? Isso inclusive é o primeiro tópico aqui, né? Que eu anotei pra vocês. O que é que você realmente quer, né? Qual é a tua decisão? O que é que você decide pra você? O que é que você quer? Marlene, eu quero isso. Só que não é um querer, tipo, de boca pra fora. É um querer genuíno. Por exemplo, muitas pessoas, vou trazer aqui um campo da área da saúde, tá? Que é um pouco ali da minha atuação. Muitas pessoas falam assim, Marlene, eu quero emagrecer, tá? É um querer genuíno? No sentido de querer emagrecer, todo mundo quer. Mas quem está ali disposto realmente a passar pelo processo que o emagrecimento leva? Que o emagrecimento leva ali a mudança de hábitos, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Né? Então existem mudanças ali que precisam ser feitas para você alcançar aquele ponto. Né? Aquela questão da identidade. Eu sempre gosto de pensar o seguinte, olha, eu quero me tornar, Marlene, uma pessoa que é produtiva, eu quero me tornar uma pessoa que é constante, eu quero me tornar uma pessoa amadurecida, eu quero me tornar uma pessoa que tem foco, que executa, que conclui. Certo, ótimo, você quer isso, é o teu querer, mas pensa, como que uma pessoa que tem essas habilidades, que tem essas qualidades, como é que essa pessoa ela se comporta? Qual é a identidade dessa pessoa? E a partir disso, você começa a entender um pouco mais ali sobre o processo que leva a pessoa a adquirir essa habilidade, na verdade, sabe? Porque vem aquela questão, muitas vezes a gente quer muita coisa, é normal. Só que nós, seres humanos, somos extremamente limitados. Nós somos limitados, então a gente não consegue realmente tudo ali que a gente quer. Só que aí vem a questão do querer genuíno. O que é que realmente eu quero? Isso é fácil responder pra você ou é algo tipo difícil? Se eu perguntar aqui pra vocês agora, aqui, quem tá participando dessa nossa live aqui sagaz, se eu perguntar pra você o que é que você quer? Marlene, referente ao quê? Referente ao teu desenvolvimento. Seja profissional, seja na área da saúde, seja na área ali realmente do autodesenvolvimento, né, do teu amadurecimento. O que é que você realmente quer? É fácil falar isso pra você? Você sabe dizer pra mim qual é o fim, qual é o objetivo final? Porque é uma pergunta muito simples. Só que às vezes realmente a gente não sabe falar isso, a gente não sabe tangibilizar. A gente fala, eu quero tal coisa, mas eu não quero passar pelo processo que exige ser aquela pessoa que entrega tal coisa. E isso é muito importante para quê? Para que a gente comece a alinhar a nossa expectativa. E para que justamente a gente tenha constância no local certo. Porque se eu não sei o que eu quero, ou se eu falo algo da boca para fora que eu falo o que eu quero porque eu vejo todo mundo querendo, então eu também quero. Você concorda que se eu não sei isso, se eu não tenho isso de modo muito genuíno, muito profundo, muito claro pra mim, é muito fácil eu perder a constância naquilo ali. Eu não ter a frequência naquilo ali. Vocês concordam comigo? Ou tipo, não, Marlene, isso é coisa da tua cabeça. Porque é muito mais fácil eu desistir de algo que pra mim não vai fazer diferença. Que eu não sei qual vai ser o objetivo daquilo ali, que eu não sei qual vai ser o resultado daquilo ali, sabe? Agora, quando eu sei, quando você sabe que você quer, ó, a Dai botou sim muito. Quando você sabe que você realmente quer algo, eu quero isso. Eu quero isso, eu sei colocar na minha palavra, na minha boca, eu sei falar, eu sei visualizar, sabe? Você tem a tua visão e você honra a tua visão. Quando você tem isso muito alinhado,
é muito mais fácil você manter a tua constância ali. Você, de fato, ter a frequência, você treinar até você conseguir. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui pra vocês é essa questão de que o que é que você realmente quer? Que você precisa saber isso, você precisa tomar essa decisão. E o segundo ponto que eu notei aqui, que eu já falei aqui anteriormente, inclusive, que a constância é sobre o quê? É sobre frequência, sobre você fazer mais vezes, sobre você treinar mais vezes. Porque é assim que, inclusive, acontece o processo de maturação. Você concorda comigo? Até porque eu até botei aqui, ó, esse processo de maturação, inclusive, esse exemplo que eu vou dar aqui, a gente falou na nossa live de ontem sobre o foco. Vamos dizer que você plantou lá uma sementinha. Para aquela sementinha ali criar raiz profunda, crescer, dar fruto, você concorda que existe um processo ali que ele é invisível aos olhos, né? Você tá olhando ali, você tá regando aquela planta ali todo dia, você fica tipo, nossa, gente, não tá dando fruto, não tá crescendo, isso aqui tá errado. Você fica com essa ideia na tua cabeça. Só que o processo de maturação, o processo de crescimento ali inicial, ele é invisível aos olhos. Mas por dentro, aquela semente que você plantou tá criando raízes ali profundas. E o teu momento, o teu fazer naquele momento, na verdade, é cuidar daquela semente ali e ter um pouco de fé que aquilo ali vai germinar, que aquilo ali vai crescer. E tá atento ali a esse processo. E justamente para mim, a constância é você ter frequência em algo, é você treinar algo e vai para esse ponto do você treinar esse processo de maturação que é invisível aos olhos. É você tá fazendo algo ali, poxa, Malena, não tô vendo tanto resultado assim. Mas calma. Existe o processo de maturação, por exemplo. Um bom vinho, por exemplo, ele fica ali, né, fazendo um processo de fermentação um tempo, inclusive, considerável. Você percebe que as coisas boas ali demoram, né? Leva tempo. Inclusive, o vinho, quando ele é mais maturado, mais fermentado, ele tá mais tempo ali, ele é mais envelhecido, na verdade, ele é um vinho mais caro, ele é um vinho mais refinado. Por quê? Porque ele ficou um tempo ali. Então, esse momento de constância é justamente a gente depositar uma fé ali, nesse processo que é invisível aos olhos. Segundo ponto que eu queria trazer aqui pra vocês, tá? O terceiro ponto que eu queria trazer aqui pra vocês, que justamente é essa ideia a constância, muitas vezes é o teu maior inimigo. Por quê? Porque você não mantém a frequência naquilo que você precisa executar. Mas por que você não mantém a constância ali? Porque você não sabe o que você quer. Só que, mais uma vez, gente, saia desse nosso primeiro momento aqui se você puder segurar algo assim, se você puder sair com algo ligado na tua cabeça, na tua mente, sobre o que a gente está desenvolvendo aqui sobre a constância, é que a constância é o oxigênio que vai te nutrir, que vai de fato ali fazer com que você colha bons resultados, que você colha resultados. E qualquer área que você quiser, você precisa ter o jogo da constância. Você precisa. Se você não tem constância, gente, você vai ser aquela pessoa que deposita. Por isso que a nossos sabotadores, eles sempre se ligam, vocês percebem? Ontem a gente falou sobre o tal do foco. O foco ali sobre você casar com a tua escolha. Hoje a gente está falando sobre a constância. A constância, ela está muito ligada com a questão do foco. Porque eu me comprometer, né? Eu me casar ali com aquela escolha que eu fiz. Mas, a partir do momento que eu me comprometo, não é se comprometer e tá, me comprometi, eu quero isso, tá? Agora vamos para a parte da ação. Vamos executar. Executar ali de modo constante. Fazer a frequência daquilo que eu quero alcançar. Vocês estão compreendendo o que a gente tá compartilhando aqui? O que eu tô trazendo para vocês, essa perspectiva de constância. Vão trazendo aqui para mim, que eu vou bater o olho aqui para ver qual é o próximo passo que eu quero trazer para vocês. Porque vocês sabem, se deixar, a gente fala aqui 1 hora tranquilamente. Então, a ideia, eu sempre faço aqui algumas anotações para ser a nossa live aqui muito objetiva. A Dai botou assim, ó. A constância vai virar um hábito. Isso. As habilidades, na verdade, se você estiver atenta, de fato, a esse nosso movimento, vocês vão perceber que todo sabotador que eu trago é uma habilidade que você pode desenvolver. Ninguém nasce ali, nasci e brotei constante. Nasci e brotei focada. Nasci e brotei com autoconfiança lá no céu, Malena. Nada me derruba. Não. São habilidades. E habilidades, elas são adquiridas, elas são treinadas por meio da repetição, por meio da constância. Então, todos os nossos sabotadores aqui que eu tô trazendo pra vocês, eles se casam de alguma forma. Eles se complementam de alguma forma. Eu não tô trazendo aqui ponto pra vocês que é inalcançável, que ninguém nunca conseguiu, ou que é algo extremamente difícil de realizar. Não, são coisas simples até de você conseguir, tá? Então, esse é o outro ponto que eu queria trazer. O quinto ponto que eu queria trazer pra você é o seguinte, que
conforme você vai avançando, isso aqui é muito, muito legal, quando eu me liguei que a Constância estava muito ligada a isso, que é o seguinte, você concorda comigo que quanto mais você avança, você vai descobrindo algo que você não sabia antes? Por exemplo, vamos dizer que, vou dar a ideia aqui de você comprar um apartamento, pronto, perfeito. Malena, eu queria muito comprar um apartamento. Vamos falar em outro campo, vai ficar melhor. Malena, eu queria muito ter uma empresa, eu queria muito trabalhar pra mim, tá? Esse é o teu sonho ali. Aí vamos dizer que você tem uma ideia de abrir um negócio e você vai lá e você, ok, vou abrir determinado negócio, tá? Você teve a constância pra amadurecer a ideia, pra maturar e tal, e você conseguiu chegar naquele ponto. Só que quando você chega naquele ponto, é um avanço que você teve. Só que quando você parte para abrir o teu negócio, você percebe que você precisa abrir o CNPJ, você precisa contratar um contador, você precisa fazer várias burocracias ali, você precisa pagar várias coisas ali, a prefeitura, enfim. Você começa a descobrir outras coisas que você não tinha nem noção daquilo. Só que você só consegue ter acesso a isso se você mantém a tua frequência, mantém a tua constância executando aquilo ali. Porque quanto mais eu vou tendo frequência naquilo, eu vou descobrindo novas coisas que antes eu não sabia, que é o processo de evolução. Outro exemplo aqui, vamos dizer que eu entrei na academia agora, e a Malena entrei na academia, não sei de nada, até trouxe esse exemplo também ontem, mas eu vou colocar em outra perspectiva aqui, não sei de nada. E aí você começa a treinar, e você percebe, olha, esse sapato que eu tô aqui é um sapato que não é tão adaptável, né? Não é tão legal, é um sapato que tem aqui muito amortecimento, sei lá, muito amortecedor na verdade, e eu preciso de um sapato um pouco mais plano. Opa, vou trocar aqui esse sapato. E aí você vai lá e troca o sapato e você executa o exercício um pouco maior, um pouco melhor na verdade. Só que se eu não tivesse a frequência ali de entrar na academia, de estar fazendo de todos os dias, eu nem sabia que eu precisava de um sapato melhor. Então a ideia é que quando eu me comprometo com algo, quanto mais eu vou executando ali, quanto mais eu vou avançando, eu vou descobrindo novas coisas que antes eu não sabia. Ou seja, eu vou ficando melhor naquilo ali. Você entende? Tenho certeza, para quem aqui tem algum negócio, quanto mais você vai evoluindo no teu negócio, você vai lidando, você vai ficando você vai encarando, na verdade, ali outros problemas que antes você não tinha. Aquele problema que você tinha anterior, hoje você tira de letra. Mas conforme você vai evoluindo com a tua empresa, você vai lidando com novas adversidades. E a nossa vida também é assim. Quanto mais você vai executando, mantendo frequência, mantendo constância, treinando aquela habilidade que você quer, você vai lidando ali com novos aprendizados. Só que o teu trabalho é justamente manter a constância para que você avance. Porque se você não avança, você fica sempre aquilo ali e você acha que o problema é sempre aquele ali, sabe? A Dai botou aqui assim, ó, a Daiane, na verdade, tô assim em minha vida, como corretora de imóveis. Entendi, Daiane, entendi, mas é isso, sabe? Talvez você esteja nesse ponto ainda, né? Não sei se isso é num ponto bom ou num ponto ruim, no sentido de, Malena, tô assim na minha vida como corretora de imóveis, mas eu tô percebendo essa minha evolução. Eu comecei a trabalhar ali como corretora de imóveis, comecei a lidar com várias coisas que eu não via antes, esses processos eu já evoluí, agora eu tô em outra perspectiva. Ou, se você ainda não chegou nessas outras perspectivas, porque você não tem avançado, né? Essa sua frase aqui, ela pode ir tanto num ponto muito bom, tanto também com um ponto muito ruim. Mas sabe que a constância, ela tem a ver com isso, né? Eu até coloquei aqui esse exemplo de abrir uma empresa. E qual é o ponto bem interessante também? Que esse aqui, ó, todo um processo de evolução. Isso, é isso. E aí, e por que normalmente quando a gente encara, por exemplo, uma outra profissão, a gente tem mentores? Porque mentores é sobre a pessoa que já percorreu aquele caminho e aquela pessoa vai colocar ali um farol pra você. Ela vai dizer, ó, esse caminho que você vai trilhar é sobre isso, isso, isso e aquilo. Já passei por isso, vem cá que eu vou lhe orientar. Ter mentor é sobre isso, tá? Porque você percebe que, opa, eu preciso acessar aquele determinado resultado. Mas aí eu posso ir na tentativa e erro sozinho, ou eu posso acessar alguém que já passou por isso e vai, de fato, ali me orientar, vai me conduzir, na verdade, sabe? Então, ter mentor é sobre isso. E aí isso leva ao sexto ponto que eu trouxe aqui pra vocês, que quanto mais você executa, você vai adquirindo mais experiência, né? Porque você começa ali a ter dúvidas que você não tinha antes, né? E você começa a criar mais possibilidades. E essa possibilidade lhe dá segurança, lhe dá perspectiva de avanço, porque você sabe a possibilidade que aquilo ali pode dar pra você. Isso, inclusive, tem um ponto, isso aqui eu posso muito ligar com a ideia do volume, né? É muito importante que a gente, quando tá iniciando ali algo, alguma habilidade, a gente tem essa ideia do volume.
O volume ele não tá ligado ali à excelência, né? Ok. Só que você concorda, se eu tenho muito volume, eu aumento também as minhas possibilidades de erro e de acerto. Se eu tenho aqui algo que eu preciso fazer, e aí eu já começo, tipo, eu não posso fazer muito não, eu não posso me gastar muito aqui não, eu tenho que fazer pouco. Se você faz pouco, você erra pouco. Se você erra pouco, as tuas quantidades de acerto também ela fica menor. No entanto, quando você executa mais, quando você faz mais em volume, naturalmente você aumenta também as tuas possibilidades de erro. Mas por consequência, você aumenta as tuas possibilidades de acerto. Porque na vida, gente, a gente só tem acertos mediante a quantidade de erro. Inclusive, até botei aqui um outro exemplo aqui pra vocês, que é sobre a ideia de série. Quem assiste série aqui? Quem acompanha, sei lá, algum filme que tem uma sequência? Tenho certeza que quem acompanha uma série, assiste aquela série e ela entende que, poxa, tem episódios ali que nem precisava, foi horrível. Mas tem um episódio ali que, nossa, aquele episódio salvou a temporada inteira. Mas por quê? Quando você fala sobre série, você percebe que existe um volume. Só que esse volume, nem todas as séries que você, nem todos os episódios que você vai assistir vai ser excelente. Mas vai ter ali 2, 3, 4 que vão ser extremamente excelentes. Só que para aquele extremamente excelente acontecer, precisou que aquele episódio ali que não tem muita noção, né, que talvez nem precisaria, mas precisou que ele acontecesse. Porque o volume ele é importante, principalmente nessa ideia do início. É muito importante. Porque a constância é sobre você explorar, é você sobre ir além da tua cerca, né? Como se a gente tivesse uma cerca aqui de limitação, que é as nossas possibilidades, os nossos repertórios, e aí eu vou vivendo e eu vou explorando. Então, eu mantive a constância ali em determinada habilidade, eu explorei um pouquinho a mais ali da minha cerca, eu andei ali 2 passinhos a mais, eu permaneci ali, eu adquiri nova habilidade, agora eu vou dar um outro passo. Só que se você não mantém a frequência, você nem tem essa segurança de realmente você continuar conquistando. Você não tem isso, porque você nem adquiriu a questão do teu volume, entende? Então, para mim, isso é muito relevante, muito relevante. E pra gente já ir finalizando aqui esse nosso papo, que eu quero trazer aqui pra vocês, já trouxe aqui o ponto 6 que eu queria trazer pra vocês, o outro ponto, pra gente já ir pro momento final ali desse nosso encontro, né? Que vocês sabem que são encontros rápidos, encontros breves, ali de 20 a 30 minutinhos, então daqui a pouco estamos batendo o nosso tempo aqui. Eu queria trazer pra você que constância não é uma linha contínua. Olha que paradoxo, né? A constância não é sobre uma linha constante, né? Não é isso aqui, assim, ó. Tipo, comecei a fazer algo e aí eu mantenho a repetição desse algo, Malena, eu faço essa frequência e aí essa minha linha, ela só aumenta. Não é sobre isso. Seria muito genuíno, né? Ou muito infantil achar que a constância é sobre isso. Constância é você dar um pouquinho de si todos os dias, um pouquinho. E tem dias que você não vai conseguir avançar, mas você permaneceu ali. Você não saiu. Constância também significa você permanecer naquela ação, naquele comportamento, naquela habilidade, naquilo que você quer. Significa também a constância você olhar e você compreender, né? Até botei aqui que essa ideia da constância não é só sobre acertos. Eu falei aqui bastante sobre o erro. Só que é o erro para que você aprenda e compreenda. E não veja ali, eu costumo falar que erros são só informações. São informações de quê, Malena? Eu tava querendo determinada coisa. Não consegui, deu errado, tá? Deu errado. Deixa eu analisar por que deu errado. Deixa eu compreender o que deu errado. Será que eu preciso tal ponto melhorar? Será que eu preciso tal ponto amadurecer mais? Mas não a ideia de largar na primeira tentativa. Isso não é sobre ter constância, isso não é sobre ter frequência. Vocês estão conseguindo entender? Não é isso, né? A constância é sobre a tua decisão de retomada constante. Eu quero adquirir tal habilidade. Tem dias que vai ser mais fácil eu manter a constância nessa habilidade. Tem dias que não vai ser tão fácil assim. Mas não é por isso que eu vou desistir, que eu vou largar a mão. Eu vou permanecer aqui um pouco mais tranquila, eu vou ficar aqui um pouco com menos de intensidade. Só que no momento seguinte, um dia seguinte, 2 dias depois, eu faço esse processo de retomada. A constância é sobre isso. Não é sobre intensidade o tempo todo.
Intensidade você pode até dar lá no início, sabe? Aquele momento de início ali, inclusive, a constância, ela é bem fatídica, assim, é bem comum, porque no momento que você está querendo desenvolver algo, né, enquanto que o produto está muito bruto ainda, você consegue ver resultados muito fáceis. Pensa uma pessoa que está... Eu esqueci, não sei se isso é o nome de uma habilidade, enfim. Mas sabe aquelas pessoas que fazem aquelas esculturas ali com barro? Quando o barro vem todo bruto ali para a mão da pessoa, né? A pessoa bota a mão ali na água e fica moldando aquele processo ali. Rapidamente ela consegue dar uma forma, né? Para aquele material bruto ali. Então, quando a gente está desenvolvendo, por exemplo, algo ali no início, é muito fácil a gente começar a perceber ali algumas mudanças. Só que depois de um tempo, a pessoa ali com a mão, né? A pessoa deu uma forma para aquele produto bruto, a pessoa começa a fazer o quê? Os detalhes. A pessoa começa a parar as arestas. A pessoa começa a pintar, a dar uma forma, sabe? A fazer aquele todo processo ali mais minucioso. E aí é nesse processo minucioso, é nesse processo de maturação, que muitas vezes você fala, poxa, o que eu fazia antes eu não tenho mais resultado agora. Mas por quê? Porque você evoluiu, agora você vai lidar de cara com novos problemas. Lembra que eu falei que é sobre avançar e você, a cada avanço, você encontrar novos problemas? É isso. E talvez esses novos problemas que surgem para você, nesse teu processo, de fato vai ser mais difícil você resolver. Só que não é por isso que você precisa largar a mão e não ter constância. É aí sim que você precisa ficar e que você precisa honrar com a tua decisão. De entender que eu quero isso para mim, essa foi a minha decisão, eu preciso ter constância aqui e aceitar esse processo de maturação que ele é invisível aos olhos. Porque eu sei que a constância é o meu oxigênio que vai me mover, que vai fazer com que eu alcance ali o que eu quero. E a constância a médio e longo prazo. É isso que é sobre a questão da constância. Eu até trouxe aqui a ideia do decisão no plano mental, perseverança e constância no plano físico. Isso muda a tua rota, isso muda o teu jogo. E assim a gente conclui, a gente fecha o nosso papo aqui sobre a ideia da constância que eu queria trazer para vocês. Com base em perspectivas, com base em vivências, com base ali em muita observação. É muito incrível o poder da observação. Se você for olhar pessoas que você consideram ali que têm sucesso ou pessoas que você, por exemplo, admira, essas pessoas, babies, elas têm habilidades em comum. E mais uma vez, habilidades são ferramentas que são desenvolvidas. Não ache que aquela Malena, não, você tá me olhando hoje, Malena sempre foi assim. Não. Foram habilidades que eu desenvolvi. Foram ferramentas que eu consegui aplicar. Mas, mais uma vez, a ideia desse nosso encontro aqui não é desenvolver com você necessariamente ferramentas. Não é te entregar uma metodologia. É para que eu coloque só conversas aqui. Que eu respingue aqui algo que na tua vida vai fazer sentido. Que você fala, nossa, Malena, eu nunca tinha olhado a constância por esse lado. Realmente está fazendo sentido. Aula, metodologia, ferramenta em um outro momento. Um outro momento que inclusive está breve, está próximo de chegar. Mas em breve vocês vão saber um pouco mais sobre isso, tá? Dai já botou aqui um monte de palminhas. Quero que você, ó, Gi botou aqui, ó, valioso. Perfeito, Gi, eu adoro receber esse feedback aqui de vocês. Adoro. Preciso, inclusive, ter esse feedback de vocês pra saber se tá fazendo sentido, né? Tipo, não, Malena, não tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido só na tua cabeça. Porque eu tô gastando o meu tempo e gastando o tempo de vocês também, que é extremamente valioso. Né? Hoje a gente não tem tempo para perder. Somos mulheres responsáveis, que temos diversas funções, ocupadas. Então não adianta. A Thay botou assim, levar pra vida. Ju, minha chuchuzinha. Obrigada, Mali. Chuchuzinha, um beijo pra ti. A gente tá precisando marcar o nosso encontro. Olha, não sei se na fase adulta de vocês encontram ali com algumas amigas. E pra marcar esse encontro com as suas amigas é um processo. Leva ali meses para que vocês encontrem uma data, encaixe e todo mundo entra, né? Essa é o tal da vida adulta que ninguém conta pra gente, né? Ó, a Daiane botou assim, esses direcionamentos são necessários. Sim. São extremamente necessários. E sabe qual é o ponto? Ó, a Cá botou assim, ó, super sentido. Ótimo. E sabe qual é o ponto, Daiane? Que são ferramentas tão necessárias, são ferramentas tão fundamentais e são ferramentas que você aplica em qualquer área da tua vida. E a gente não aprende isso. Ninguém ensina pra gente sobre isso. A gente vai aprendendo ali na marra. A gente vai aprendendo realmente ali na execução, sabe?
Hoje eu falo que lá atrás, se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, essas ferramentas, essas habilidades que eu desenvolvi hoje, eu tinha encarado anteriormente processos tão mais leves, tão mais tranquilos, sabe? Inclusive, conforme você vai avançando, hoje eu tenho problemas, por exemplo, que antes eu não tinha, né? Faz parte ali. No entanto, quando eu lembro dessas habilidades, quando eu lembro sobre o que é foco, quando eu lembro sobre o que é constância, eu faço esse processo de retomada, sabe? Por isso eu costumo falar, Daiane, que são papos profundos que a gente está tendo aqui, que esses papos dificilmente você tem rodas ali comuns. A gente não tem esse tipo de direcionamento. Então é muito importante que, de fato, a gente olhe esse processo, né, de maturidade como algo que é alcançável. Porque muitas vezes a gente não tem repertório ao nosso redor. A gente não tem essa perspectiva, ninguém ensinou pra gente. Então, realmente, eu não sei, eu costumo falar que as perspectivas, elas são abertas, né? Eu falo que é como se fosse, a gente tivesse várias janelas, assim, na nossa frente. Se eu tenho uma janela fechada, porque eu nunca vi o que é que tem do outro lado, aquilo pra mim talvez seja impossível de alcançar. Mas quando vem uma pessoa e talvez ela, vamos abrir a porta aqui? Deixa eu abrir aqui a porta não, né? Tô dando a analogia da janela. Deixa eu abrir aqui a janela junto com você. E quando eu abro essa janela e a pessoa olha o que tem do outro lado, já abriu uma perspectiva, já abriu uma possibilidade, já abriu ali um caminho, sabe? Uma rota, uma trilha. E essa é a ideia aqui desse nosso movimento, que eu abra a perspectiva para vocês, mediante aquilo que eu já vivi, mediante aquilo que eu já experienciei. Essa é a ideia de trocas. E assim também como vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês. Tem vários comentários aqui que vocês deixam, várias trocas que ocorrem ali no nosso direct, que é extremamente profunda. Porque essa é a ideia, é que a gente cria um movimento ali em direção ao amadurecimento, que a gente saiba ali, Malena, qual o processo de poder construir hábitos? Qual o processo ali de ter uma rotina? Qual o processo de ter ali a questão da produtividade? Porque são processos. Não é uma fórmula mágica ali, mas existe um direcionamento, entende? É esse direcionamento que eu quero partilhar com vocês. E o mais incrível, Daiane, é que quando você aprende sobre isso, sobre essa perspectiva da formação de hábitos, sobre o desenvolvimento, né, sobre o amadurecimento, na verdade, quando você aprende sobre o foco, quando você aprende sobre a disciplina, quando você aprende todos esses campos aqui que eu estou trazendo para vocês, essas habilidades, e você coloca isso em prática em uma área, é muito fácil você colocar isso em outra área e você conseguir ter resultados em outra área. Eu falo até por experiência própria, por exemplo. Eu adquiri muito disciplina, muito, com o treino. Eu comecei a treinar, eu tinha 15 anos de idade. Então, pra mim, olha, há 15 anos, eu tinha 15 anos de idade, tantos anos lá atrás, quando eu comecei a treinar, com o treino, eu comecei a treinar, a adquirir a minha disciplina. E isso foi tão essencial para que eu, tão nova, pudesse ter disciplina com tantas coisas. Porque eu aprendi sobre a ter disciplina lá atrás com o treino. E eu comecei a perceber um movimento ali no meu corpo, por exemplo. Eu falei, olha, isso aqui dá resultado. Eu peguei essa disciplina e eu joguei no trabalho. Com 15 anos também eu comecei a trabalhar. Trabalhava com evento, trabalhava fazendo 1000 coisas, né? Porque a gente é sagaz, a gente corre atrás das coisas ali. Então eu comecei a pegar essa disciplina e jogar no trabalho. E eu comecei a ver resultado disso ali. Eu falei, olha, essa disciplina é legal. E conforme as minhas decisões que eu fui tomando na minha vida, eu fui empregando essa mesma disciplina. E conforme eu fui crescendo, conforme eu fui amadurecendo, conforme eu fui estudando, refinando, eu fui aprendendo outras coisas, tendo outros repertórios. E é meio que uma trilha mesmo, sabe? É mesmo que é como se fosse realmente um passo a passo. Entre algumas aspas, tá? Porque não é uma fórmula mágica. Não é dizer assim, faz isso e aquilo que vai dar certo. Não. Cada um tem ali a sua individualidade. Mas existe um passo a passo para aquilo. E uma vez que você aprende, uma vez que você tem noção, uma vez que você ganha compreensão, é tão fácil você aplicar isso em outra área e você ter resultado. É muito fácil. É muito fácil. E é isso que eu preciso aqui compartilhar com vocês. Né? Em forma aqui de lives matinais, curtinhas. E depois a gente vai para um passo mais profundo. Depois a gente vai para um passo ali realmente de avanço, de passo a passo, de metodologia, de ferramenta. Que isso é um passo que algumas vão dar junto a mim. Eu sei que não são todas, são algumas. E ainda esse passo mais profundo vocês vão estar sabendo um pouco mais lá na frente. Certo, meu bem? Deixa eu ver aqui o que é que vocês mais falaram aqui.
Ó, eu falei sobre maturidade e a Daiane chegou assim, ó. A maturidade também faz a gente aprender com mais facilidade também. Sim, sim. Porque eu falo que você vai ganhando uma casquinha, sabe? É uma caixinha que você vai adquirindo, que você vai aprendendo. E isso é muito legal. A Daiane botou aqui exatamente. O Ti entrou. E aí, Ti, Laís também entrou aqui no finalzinho. Laís, minha professora de anatomia. Aprender. Cadê a Dai? Botou aqui, aprender com você é um presente divino. Ô, Dai, eu que me sinto honrada em poder partilhar isso com vocês. Eu me sinto muito honrada de verdade, porque eu queria que lá no início da minha jornada ali de autodesenvolvimento, eu queria que tivesse uma pessoa que chegasse assim, ó, vamos por esse caminho assim, sabe? Faz isso, olha, segue isso aqui, constante sobre isso, foca sobre isso. Eu tinha encarado o processo ali mais tranquila, mais leve, sabe? O Ti botou assim, ó, quem não vive o processo não alcança o topo da montanha, é isso. É isso, o processo ele precisa ser vivido, né? Com consciência. O processo nem sempre vai ser agradável. Dificilmente o processo ali ele é agradável, ele é confortável, ele é delicioso, mas precisa passar. E quando você adquire a consciência, fica mais fácil de você entender que ele é necessário, tá? Para que você de fato ali evolua. A Dai botou pensa igual, a Jana botou você tá me ajudando muito, Deus te abençoe. Amém, amém, Jana, amém. Que Deus realmente me use ali como ferramenta. Continue nos ajudando, eu tô aqui pra isso, baby. Você é a inspiração, um ser humano que sirva realmente pra isso, como uma inspiração boa, tá? Nath também entrou aqui no final. Baby, chegou atrasada, baby, mas pega o nosso replay, tá? Nosso replay, vou encerrar aqui a nossa live, que hoje, inclusive, deu até um pouquinho a mais, né? Do que o tempo ali que a gente prevê. Mas o nosso replay, ele vai ficar aqui por 24 horas. Depois de 24 horas, sai do ar a nossa live de ontem, que foi sobre foco também, que foi, assim, fenomenal. Vou estar tirando do ar agora também, então quem pegou, pegou. Quem não pegou, também não pega mais. Essa nossa live eu vou deixar aqui no replay de 24 horas. Depois eu vou tirar ela do ar, certo? Se você não está no nosso grupo, vou deixar o link para você aqui no nosso Stories. Entre. Tem material para que você possa executar. Tem o material de autorresponsabilidade. Tem o nosso material de checklist dos sabotadores. E entre hoje e amanhã eu vou colocar o nosso segundo material, que é muito importante para que você comece a encontrar ferramentas e soluções para aquele checklist dos teus sabotadores, certo? Um beijo para vocês. Encerramos esse nosso quarto sabotador, essa nossa quarta live matinal. Amanhã nos encontramos aqui às 7h30 da manhã para poder falarmos sobre o quinto sabotador, certo? Esse nosso movimento, lembrando, vai até sexta-feira de lives. Depois disso, desse primeiro movimento aqui, eu vou aprofundar com vocês em outro movimento. É um movimento de desafio, por isso é muito importante que você esteja em nosso grupo. Mas antes dos desafios, é muito importante que você entenda um pouco mais sobre essas ferramentas que eu estou compartilhando aqui com vocês, certo? E depois disso, temos um passo de avanço. Mas como eu falei, não são para todas. Em breve vocês vão saber detalhes sobre isso. Cheiro pra vocês, façam um excelente dia. Já tô prontíssima aqui, porque eu vou pular agora pro consultório. Tô com bastante coisa pra poder fazer. Então entregue um bom dia pra vocês, sirva muito bem aos seus. E nos vemos amanhã às 7h30. Beijo pra vocês. Toquem fogo no dia de vocês, hein?